E eu confesso que eu me ofereci para fazer uma oficina de teatro e me assustei um pouco, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive com uma criança em surto. Né? Eu me interessei até em entender um pouquinho mais sobre saúde mental. Então ali tomei gosto, gostei do que começou a aparecer com aquele povo, com aquelas diferenças todas, de entender que naquelas diferenças cabia um pouco do teatro, né? E que eles só podiam fazer ali, e que eles não tinham feito teatro ainda porque ninguém nunca tinha dado a oportunidade. Beleza, então eu sou Robson Benta, tenho 57 anos e desde que eu lembro eu gosto de ler e gosto de arte, e em particular do teatro. Com 11 anos de idade eu fiz meu primeiro personagem, que foi o Camaleão Alface, do Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado. Eu queria muito fazer o coronel, mas sobrevivi e me encantei com aquilo que aconteceu nos ensaios, né, nas apresentações. E decidi ali que queria fazer isso para sempre. Saí do exército, vim para Joinville, que lá em Cachoeira, o Rio Grande do Sul, na verdade, é muito racista, era muito racista o interior do Rio Grande do Sul, e não gostava da ideia de crescer naquele lugar, já começava a entender, né, o que isso significava na minha vida, e caí nas graças de conhecer Borges de Garuva, na Casa da Cultura, e Jairo Maciel, no SESI, na época. Então, duas referências para mim, nos anos 80, 84, eu cheguei em Joinville. Então, abriu muito, né? O Borges tinha as turmas na Casa da Cultura, e devagarinho a gente já começou também a virar monitor nas turmas de iniciação, junto com ele, e fui tomando gosto também pelo ensinar, mas ainda queria ser ator. Ainda queria mais ser ator. Mas aprender como se faz ao lado de uma pessoa com a experiência do Borges, né, foi muito importante para mim, para a generosidade dele, né? Daí eu passo para os conceitos que foram tomando conta, né, do meu processo, essa coisa da generosidade da partilha, né? Ele nunca sonegou conhecimento, ele sempre foi muito generoso, foi muito paciencioso com a gente, muito incentivador, acolhia todo mundo, foi o que abriu, né, para eu abrir o meu olhar para as pessoas com algum tipo de deficiência, mas também não era bem por ali, né? Desenvolvi uma didática e começou a me incomodar, um jeito de dar aula, né? Começou a me incomodar que todo ano começava, né, a iniciação e a coisa não ia, daí comecei a sonhar com formar grupos, né? Comecei a formar grupos lá na Casa da Cultura, no Colégio Bom Jesus, onde eu trabalhava também. E até que 10 anos atrás eu conheci o trabalho da saúde mental e da deficiência intelectual, que era o CAPS, né? CAPS, era CAPS-I, CAPS Infantil, agora é IJ, Infanto Juvenil, que atende até 18 anos transtornos, né? Transtornos graves. E eu confesso que eu me ofereci para fazer uma oficina de teatro e me assustei um pouco, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive com uma criança em surto, e a contenção, o negócio é muito tenso, né? Em 5 adultos a gente não conseguia colocar sentado um menino de uns 7, 8 anos, isso me deixou assustado, mas não corri, fiquei impressionado. Então ali tomei gosto, gostei do que começou a aparecer com aquele povo, com aquelas diferenças todas, que isso vai virar depois base do Arte para Todos, né, que é o nosso projeto atual, de entender que naquelas diferenças cabia um pouco do teatro, né, que cada um me oferecia um teatro, né, uma coisa, e que eles só podiam fazer ali, e que eles não tinham feito teatro ainda porque ninguém nunca tinha dado a oportunidade. Isso também virou uma chave, né, para mim. Virou uma chave porque aí eu comecei a me colocar nesse lugar. E se aquela professora não tivesse me convidado lá atrás para fazer parte, eu não ia conhecer o teatro e até não estaríamos aqui conversando. Ou conheceria num outro momento, enfim, mas porque foi oportunizado. E eu descubro, né, nesse trabalho com a deficiência, com o transtorno mental, que eles fazem um teatro tão legal quanto o meu, que eles contam as histórias deles, que eles são capazes de jogar com o espectador. Que eles têm um corpo que conta uma história, que é a história do corpo deles, que é diferente do meu, e também aprendi a verbalizar isso, né? Se eu olho para lá, eu vejo uma pessoa diferente de mim, que vê de lá para cá uma pessoa diferente de mim, e assim é com todo mundo. Selecionar quais diferenças vão ser mais diferenças ou vão pesar mais na avaliação, aí é uma escolha que eu preferi não fazer, porque eu fui muito excluído por uma característica minha, que era a cor da pele, que podia me impedir, hoje eu entendo, inclusive de fazer teatro, em alguns lugares. Então, depois de saber disso, não tem como saber.
Bem, eu acho que tem uma coisa bem importante no processo, e o Flávio vai falar a partir do ponto de vista dele, que é o nosso aceite às diferenças, né? Entendendo que nós todos somos diferentes. Quando eu vim trabalhar com a galera com transtorno ou com os deficientes intelectuais, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu faço com as outras turmas de teatro, e da mesma forma que eu agi com as outras turmas, eu atendi as demandas que apareceram. Elas são igual às turmas a gente chama de neurotípicos, né? Dos típicos, diferentes, né? Cada aluno tem uma demanda diferente do outro. E aí me coloca no lugar assim, é o professor que vai resolver essa demanda? Ou vai desistir de atender essa demanda? Ou vai achar que é muito difícil ou não quer encarar essa demanda? Com a tranquilidade de quem está abrindo espaço para quem está pela primeira vez acessando o teatro desse jeito mais formal, é o acolhimento, né? É o acolhimento, o respeito à diferença, incluindo aí, assim, com bastante força, o tempo de cada um. Porque toda vez que a gente é pressionado a entrar num tempo, atender a demanda naquele tempo, a gente pira e trava, né? Daí engole a loucura. Porque a gente quer ficar nervoso, não pode. Mas também não acontece nada, ou acontece menos do que poderia se não tivessem transformado, né, numa missão com meta a ser cumprida. Né? E o Flávio pode falar, né, de como ele vê o jeito que ele é recebido dentro do grupo, como é feito o trabalho, como o rendimento dele na atividade, ou o entendimento dele das coisas é encarado dentro do Arte para Todos. Né? Tudo eu não gostava de teatro. A minha mulher sempre ia na Casa da Cultura, né? Minha mulher é funcionária pública, ia no teatro, tudo. E eu nunca gostei, assim, quis me engajar em teatros. Daí o primo dele, que conhecia eu, que foi professor de educação física, o guru, né? E o Semar convidou eu para fazer umas aulas com eles. Se eu gostasse, daí eu ficava, né? Como ele já viu eu já no mundo da dança, tudo, né? Sempre gostei de dança, gosto até hoje. Daí entrei, fui me entrosando com o pessoal, daí estava no horário, depois mudaram, né? Lá ali... No Saguaçu, no Saguaçu, bairro aqui da cidade, né? É. Depois, daí, eu entrei na outra turma, eu saí 2 ou 3 vezes, né? Aí depois resolvi voltar mesmo de vez, daí não saí mais, comecei a gostar. Aí estou com eles até hoje. Aí quando ele monta a peça, assim, eu participo assim junto. Aí se participa uma peça assim, que tem que botar a dança, daí eu boto a dança também junto. E assim vai, daí fica teatro, assim, com dança assim junto, né? Porque eu fiz curso técnico de dança, mas não concluí, né? No Juarez Machado, né? Na escola Germano Tino, lá do Juarez Machado. Só que eu fiquei 10 meses, era 1 ano. Aí teve preconceito também, coisa assim de cor, assim, tudo. Eu já não gostava, né? Aí o coreógrafo montava os grupos certinho, daí para fazer as avaliações, né? Aí eu ia entrar em cada grupo, as meninas falavam, no meu grupo não vai dar, já tá cheio, no meu já tá. Um pouco era preconceito. E tem o meu primo também, que foi ginasta também, que estava no grupo com nós. Ele sempre participava assim, não tem preconceito com ele, tem mais preconceito comigo, né? Eu falo as partes que ele passou pra gente falar certinho e vou sambando, dançando, dou umas viradinhas. Uma coisa que a gente, importante que você fale disso, Flávio, da tua participação, que a gente trabalha com a dramaturgia colaborativa, né? Então sim, todo mundo faz parte do processo, por quê? Se você pergunta o que é loucura, o que é o louco, eles dizem uma coisa que é muito perto do conceito fechado, e aí você começa a tentar encaixar esse conceito neles e não bate. Opa, então a gente precisa garantir que nós estamos falando da mesma coisa. A gente leva para o palco coisas que o grupo está entendendo o que é. Sim. Né? Eles não dizem coisas que eu quero dizer. Né? A gente conversa, fala, eles fazem as participações. Se o tema é a loucura, as notas técnicas do Ministério da Saúde, eu faço, e tem uma coisa que alguns alunos reclamam, em especial aqui no SOIS, é que não vamos falar de política, né? Então é importante que o nosso teatro é político, né? A gente às vezes até enfrentou algumas situações meio tensas dentro da gestão, porque é o serviço público, né? Mas é importante que eles entendam que tudo que se relaciona à saúde, que vai atingi-los na saúde e na arte, na cultura, é política também. Essa redução da política a partido é prejudicial, porque ele tira o nosso poder. Então nós fazemos esse trabalho. Eles têm voz, todo mundo, até temos alunos no outro grupo que não falam, mas que tem o seu espaço de fala, que a gente está aprendendo a escutar. Uma pena que a gente está reservado, né? Com relação ao online, salvou o grupo, a gente continuou fazendo trabalho, alguns aprenderam a usar o telefone, descobriram que tinha Wi-Fi em casa, então a gente fez a inclusão digital.
Deixamos à vontade, não foi excluído do grupo quem optou por não participar, mas a gente está com 15, 14 no online. Né? Então, e produzindo. Então eles aprenderam a gravar vídeos, botar vídeo lá, fazer foto, escrever resposta até a gravação. A gente estava muito ativo, porque existia uma relação antes, né? O trabalho funcionou e eles puderam escolher não participar por causa da relação com o vídeo, não com o grupo, né? Não com... Então a ideia de fazer o colaborativo é fazer a escuta, né? Fazer a escuta deles e ter a participação concreta e real. Então entendendo o que é teatro, entendendo o que eu estou fazendo, aonde eu pretendo atingir o espectador. Né? Eles participam, inclusive, quando a gente vai para algum lugar apresentar, que tem a possibilidade de fazer uma oficina, eles ministram junto comigo, né? A partir da nossa experiência aqui, eles propõem exercícios também e ajudam a conduzir o trabalho. Com relação à questão profissional que se desencadeia a partir do nosso trabalho, no Arte para Todos, eu penso em vários lugares, né? Penso nos profissionais da saúde que podem acessar via arte, né? Um lugar para o seu trabalho, né? Porque eu acho que a tendência, a inclusão é um processo sem volta. Então sempre e cada vez mais vai ser necessário que pessoas de todas as áreas, porque é tarefa de todo mundo, porque as pessoas estão aí, sempre estiveram, em todos os lugares, então todo mundo tem que ampliar o seu olhar, parar de escolher quem vai considerar pessoa. Então, para esses profissionais da área da saúde, e uma coisa que está dentro do nosso processo de trabalho do Arte para Todos, que é a formação profissional também, né? A ideia é que nossos alunos, atores, também encontrem no exercício da arte, seja na produção, seja no palco como ator, funções profissionais dentro do teatro, né? A gente tem essa proposta, porque está aí, né? Os meninos estão aí, começaram. O grupo de Teatro Arte para Todos surgiu porque a gente deu oficina dentro do naipe, e aí no final do ano a coordenadora, Robson, agora esses aqui vão receber alta, nós vamos... Receber alta? Como assim receber alta? Chorei, continuou 10 anos, né? Mas sofri, como assim continuar alta? Porque quem é do teatro sabe, né? Oh, que delícia, que delícia. Bom, agora não tem mais, tá? Agora vai outra turma. Então não tinha grupo. Onde que eu ia botar esses atores iniciantes, né? Com deficiência? Inventamos um grupo, criamos o grupo de Teatro Arte para Todos, que durante um tempo foi grupo de pessoas com deficiência e hoje é um grupo de teatro, que é o que a gente queria, né? Que não haja... Quem que é deficiente do grupo? Eu não sei quem que é deficiente. O que é deficiência? Que deficiência você procura? Nós somos um grupo de teatro. Então esse foi o grande ganho, a gente ter conseguido, em menos tempo do que eu imaginava, chegar nesse lugar, né? De ter um grupo de teatro, que faz um teatro de qualidade, sim, que tem público, que é reconhecido, que é respeitado. Tanto que nos editais da cidade, a gente começou nas políticas afirmativas em cultura, né? Grupo com deficiência, e lá pelo 3º ou 4º edital que o grupo participou, a gente concorreu na modalidade teatro. Né? Então houve um aceite das comissões, do SINDEC, dos grupos da cidade, a gente ganhou montagem, a gente ganhou manutenção, a gente ganhou remontagem, participando da categoria teatro, porque nós somos um grupo de teatro. Respeitadíssimo na cidade, não porque é um grupo de pessoas com deficiência, eles conseguem, né? É porque é um grupo de teatro que faz, que trabalha sério, que você vê atores atuando fantástico. Então, vejo por aí. Com relação à parte da... E o nosso grupo, aqui do SOIS, em parceria com Arte para Todos, ele tem caminhado por essa via também, né? A gente está num momento de transição, assim, de uma oficina de teatro e hoje a gente se tornou um grupo de teatro intitulado Louco é Pouco. Grupo de teatro. É o nosso grupo, então, assim, é bem isso, é questão... E a questão da saúde com a arte, né? A gente utiliza muito como um recurso... Eu sou terapeuta ocupacional, então eu utilizo muito a arte como um recurso terapêutico. E, claro, a gente tem toda a parceria, porque ali eles são alunos, eles desenvolvem um novo papel social, né? Eles passam de paciente para o aluno de teatro, desenvolvendo um papel ali dentro. E muitas vezes as pessoas com transtorno mental grave, pós-surto, crise, eles acabam perdendo um papel social que eles desempenhavam antes. Então eles têm que... A gente não quer que a pessoa volte a ser o que ela era antes, a gente quer que ela seja o que ela é, com os sintomas que ela tem, e ela descubra novos papéis sociais que ela pode desempenhar e ser feliz. E o teatro, então, tudo a ver. E a gente, então, eu tenho dentro do grupo esse olhar terapêutico quando precisa ter, né? Mas muitos deles, eu já falei para o Robson que eu já não tenho mais esse olhar terapêutico e ali dentro eu também sou aluna de teatro, atriz, estou atuando junto com eles, né? Convivendo e
e sendo feliz junto com eles. E então a gente pensa até no futuro de fazer uma outra oficina daí com pacientes para não sei quantos grupos de teatro a gente vai ter, né, Robson? A possibilidade que se abre é gigante. Assim. E assim, então a inclusão social através da arte, a gente faz muito isso no SOS, né? E o Arte para Todos tem tudo a ver com a gente, com o nosso trabalho também. Então foi uma junção assim que deu certo. Porque aquela visão da gente da saúde, eu nunca imaginei que eu ia acompanhar essa oficina e também ia me tornar uma atriz e aluna. Eu fui lá, eu sou terapeuta ocupacional deles, estou aqui, né, com um olhar terapêutico, mas eu sempre falei muito, e o Robson sabe, eu gosto de falar isso, que a oficina não é uma terapia, ela é terapêutica, porque o teatro é terapêutico para todo mundo, né? Então, assim, é terapêutico e não é uma terapia. Então, começou a mudar a minha visão, assim, sobre isso, né, com a parceria deles e com muita ajuda do Robson, e vê-los como alunos e não mais como pacientes, e eu também me vendo lá como uma aluna. E claro, quando eles necessitam de um apoio, né, de um olhar terapêutico, por algum motivo, como eu já conheço eles, a gente já tem esse vínculo, eu posso estar fazendo alguma intervenção, mas que não vai acontecer ali. Ali é a aula de teatro. Né? A gente foi para Campo Mourão, nós viajamos, eram vários alunos, o grupo de teatro viajou para Campo Mourão, não era a terapeuta que estava ali com, né, a gente dormiu lá no hotel, a gente viajou na van e tal, então assim, é a verdadeira inclusão, né, que acontece assim. Ok, então o Arte para Todos é um programa de inclusão através da informação, através da arte, que nasce dentro do IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, que era um grupo, né, de artistas, eu e mais Iraci, Maria, 5 colegas artistas que criaram um CNPJ para os seus projetos artísticos. E eu entro nesse quinteto para trazer o teatro. E coincidiu com o meu acesso às pessoas com deficiência, terceira idade e transtornos. E aí eu propus trazer para dentro do IMPAR um núcleo que já nasceu com esse nome, né? Arte para Todos. Arte para Todos. Então a gente ficou nesse guarda-chuva do IMPAR. Nós temos, a nossa manutenção é o que a gente consegue via edital. Agora o edital municipal andou fechando um pouco, agora está começando a abrir, que me impede, sendo artista há quase 40 anos, de participar do edital, porque eu sou servidor público e corro o risco, aquelas coisas legais que eu, particularmente, acho que em nível estadual e federal é complicado fiscalizar, mas as cidades poderiam ter essa leitura dentro da sua cidade, quem está fazendo arte, quem está se aventurando aí, querendo filar um espaço. Com isso, perde um pouco também a inclusão, porque nós não temos ainda, né, muita gente trabalhando nesse segmento, mas a gente sobrevive, né? Porque nós somos uma ideia, nós tivemos sede, nós tivemos parceiros, e como a gente não abre mão dos nossos princípios, né, que vocês viram que são bem abertos, né, com a nossa fala, a gente abandona mesmo, coisa que não bate na boa, porque o grupo não é uma sede num lugar, né? O Arte para Todos é o que a gente faz, e onde a gente estiver, a gente vai fazer. Né? E essa parceria ideal não precisa nada mais do que olhar nossos alunos, né, como pessoas, como a gente olha, pessoas que querem, que podem fazer arte e que podem desistir de fazer arte, né, mas que têm o direito de experimentar como pessoa. Então a gente fica um pouco defasado. Sempre tem edital, a gente tem conseguido, né, no estadual, a gente tem conseguido emplacar os projetos, então tem um olhar, a gente percebe, né, que os fomentos em todas as esferas, eles são, né, são incentivadores, né, eles têm aberto o espaço, o olhar tem se ampliado. Com esse governo que está aí um pouco mais difícil, não só para a inclusão, para todo mundo, né, mas a gente tem conseguido se manter, porque a ideia é forte, a gente não consegue parar de fazer. Essas parcerias com a saúde são importantíssimas, né, o espaço que se cria. Aqui em Joinville, a receptividade é muito boa, né, as pessoas começam a comprovar que a coisa acontece, que é bacana. A Priscila falando aqui, e a felicidade da gente já é um prêmio, né? Você fazer arte e isso provocar isso em você, porque você também está permitindo que outros experimentem, acho que é um aspecto da arte que precisa ser olhado por todo mundo, né? A gente parar de aceitar que a arte tem que cumprir uma determinada função exclusivamente, porque isso frustra um monte de gente e torna, né, restrito não só o uso da arte na vida das pessoas, né, a aplicação que tem de qualquer segmento da arte, como também faz essa coisa do, né, de ter uma grande referência, ter um modelo,
que não deveria ter para nada. A gente deveria celebrar todas as coisas boas que todas as pessoas fazem, independente da gente querer fazer ou não, né? De ser uma área que a gente está atuando ou não, porque não precisa. A minha dança é a minha dança, o meu teatro é o meu teatro, o teu é o teu. E pô, que bacana ver dois teatros diferentes, não um tentando fazer o teatro do outro. Então, como, né, eu insisto em dizer, a inclusão é um processo que não tem volta. Eu penso que a gente só vai ganhar espaço, eles comprovam na prática, né, com as famílias, né, nos trabalhos que a gente faz, no que transforma neles pessoalmente. O pessoal da saúde que é parceiro também começa a ver essa coisa do quanto é importante, né, não só a gente ter vídeo na pandemia, música para ouvir, mas permitir fazer, né, incluir as pessoas até aí, né, no digital. Estamos lá fazendo, vamos fazer sempre. Dificuldades para os artistas, a gente se soma na luta, e quando eu falo em política com eles é isso, né? É por questões políticas que a gente está vendo a arte ser massacrada. Então a gente tem que falar em política sim, entender, né, que a política não é só aquela coisa de partidos, mas que a nossa relação é política e a arte é política, e o teatro historicamente tem sido um foco de resistência. E a gente tem que ocupar o nosso papel sim, porque vocês não faziam teatro, porque eu não fazia teatro, não faria se não tivessem outros feito antes e passado o que os artistas têm passado na história do mundo, não só do nosso Brasil, né? Resistimos sempre, fazendo arte. Para todos. Ufa!